Avelux, meus filhos, hoje nós começamos o entendimento do elemento fogo, que é impetuoso, que é forte, é determinado, não aceita, não perdoa e destrói os inimigos. O que eu vou trazer a vocês hoje é, na verdade, uma magia de voodoo. Para fazer o seu boneco, você vai precisar de couro de porco para utilizar este elemento animal que se aproxima do tecido humano, a representação do que seria o seu inimigo, aquele que vem contra você. Muito bem, se você está fazendo todas as respirações como foi ensinado, foi passado, eu tenho certeza que se estiver fazendo, não terá nenhum tipo de problema. Faça as respirações, cultue seu Daimon Guardião. E esta magia eu aconselho que você faça só se você tiver assentamento aqui no templo. Mestre, eu já tenho assentamento, então você pode praticar esse tipo de magia que eu vou ensinar. Se você ainda não tem assentamento e deseja praticar esse tipo de magia, peça para que eu descubra o seu Daimon minha jogada, faça um assentamento energético e aí você vai poder praticar. Se não, apenas absorva o conhecimento, guarde o conhecimento desse vídeo, escreva, anote, aprenda, vamos praticar magia de verdade. A primeira coisa que você vai precisar, na verdade, meu filho e minha filha, é a conclusão deste boneco. Que vai acontecer da seguinte maneira. Primeiro você precisa desenhar a representação do corpo humano. A cabeça, os membros, o dorso. O corpo humano em si. Para que você possa cortar no couro do porco. E através desse corte nós consigamos o arquétipo do corpo humano. Obviamente precisa ser bem desenhado e específico e você vai precisar de 2 couros do mesmo tamanho para poder compor o lado da frente e o lado de trás, tendo em vista que serão guardados dentro deste boneco os fundamentos que compõem a magia do corpo humano. Através disso você vai evocar a energia, a essência daquela pessoa que você quer atingir através desse processo. Lembrando que grande parte desse ritual e dessas ritualísticas são secretas. É importante que você guarde essa receita e não dissemine as informações do que irá aprender aqui. Você vai tirar o couro da gordura, obviamente concentrado. É importante que você tenha sempre mantras, momentos meditativos, em cada momento em que você pratica essas suas ritualísticas. Dependendo da intenção a qual você deseja manifestar o ritual que está fazendo, é que vai diferenciar as sensações que você expressa. Abrindo, tirando e tentando estabelecer esse arquétipo no que diz respeito a isso, em relação ao que tem nos seus pensamentos. Pois é a sua mente, é o seu pensamento que formula a magia. A magia é feita através da vibração e da intenção do que há na sua cabeça. Observe, entenda, fique atento. Pois enquanto você trabalha no processo, as entidades, as energias ao redor vão se alinhando para que o processo venha compor completamente a intenção da sua magia.
Você vai precisar da representação de todo o corpo humano. Uma vez que o seu boneco esteja pronto, a manifestação da intenção acontecerá. Ora, é muito importante entender que todo o movimento mágico deve ser feito enquanto você respira. A água oxigenada, que representa o oxigênio, que possui moléculas, vai ser colocado dentro do corpo. Você o põe no que seriam os pulmões, para que ele venha reproduzir o arquétipo do ar dentro dele mesmo. Então essa representação arquétipica precisa ser entendida cada uma e percebida respirando, se concentrando. O grafite vai representar o carbono, que também faz parte do corpo, e você vai colocar ele dentro do seu pilão. Quebra o grafite bastante. É importante que você utilize também um pouco de vinho para representar o sangue. Esse arquétipo sanguíneo é justamente o que vai gerar vida. E dentro dele você põe terra de cemitério. Você vai perceber aqui que no meu eu já coloquei a terra de cemitério. Você colhe ela, coloca junto. E aqui você faz a mistura, batendo no seu pilão. É muito importante que todos os elementos sejam colocados. Está dando para ver aqui os elementos? Está dando para ver o boneco direitinho? Então é importante que todos os elementos sejam colocados e que você venha fazer as suas misturas. Você vai precisar também... dentro dessa consagração, de um pouco de pó de osso. Esse pó de osso, você vai pegar ossos, vai utilizar ossos de animais normal. Só que nesses ossos, você vai trabalhar com o fogo. De que forma, mestre? Utilizando o fogo, utilizando o elemento que vai inflamar, você vai acender, e ao acender, vai deixar que vire cinzas, que vire cinzas realmente de osso, pó de osso. Você vai deixar queimando bastante. O osso vai secar, se você já tiver seco, melhor. E ele vai servir como mistura para essa manifestação mágica. Eu quero que vocês aprendam que durante esse processo ritualístico, que vai ser posto, que vai ser colocado, aqui você já percebe que ele já vira uma mistura, uma espécie de gosma, amálgama. Dentro dele alguns outros elementos vão ser colocados. Aqui, por exemplo, como você já tem uma amálgama, você já vai usar a pimenta, que tem o arquétipo dos órgãos. Dentro do boneco eu já pus, você vai colocar a madeira, esse elemento vegetal específico, o arquétipo da madeira. E essa pimenta em específico, você pode estar quebrando ela, você vai quebrar um pedaço da pimenta vermelha e vai colocar como sendo os órgãos da parte de baixo, os órgãos sexuais. A ideia do arquétipo do corpo físico como chakra inicial, o que dá raiz, tendo em vista que você já colocou no boneco também, na base da perna esquerda, esta madeira, representando os membros. Não precisa você colocar todo, lembre-se que isso é apenas um arquétipo. Dentro dela, e na mesma percepção, é importante você utilizar também o mel. O mel vai ser colocado, tá? Você vai entender como é que funciona aí a parte do mel. Mas essa parte aqui, ela precisa ser bem percebida. Isso aqui são nozes, pó de noz. Para que o pó de noz, mestre? Para a cabeça. A noz representa a sabedoria, o entendimento, o intelecto. O boneco está aberto, então você vai tentar fazer com que ele caia lá na parte onde está a cabeça. Ele vai representar o cérebro.
deixa o pó de nós passar. Lembra que o corpo humano ele é cheio de nervos, cheio de... O sistema nervoso está pelo corpo todo, então você espalha o pó de nós dentro do boneco, assim como o mel de abelha, obviamente de preferência, você já utiliza diretamente no boneco. Não precisa ser grande quantidade, tá, gente? Só um pouco. Põe um pouco do mel. O mel não serve só para adocicar, para melhorar. Não, o mel, na verdade, ele gera uma construção. Ele é o elemento e a representação arquétipica do mel é justamente a força, o empoderamento, a energia da vitalidade, da vida. E dentro desse arquétipo, você vai precisar também terminar o pó de ossos. Por que o pó de ossos, mestre? Porque ele representa justamente a parte óssea do corpo, é o que dá estrutura, é o que dá firmamento, firmeza ao corpo. E ao final, após ter colocado o pó de osso, eu vou já abrir aqui para vocês, eu quero que vocês, durante essa ritualística, óbvio que enquanto eu estou fazendo, eu estou dando aula, eu estou fazendo de uma forma técnica, mas é importante que durante a ritualística você esteja concentrado. E aqui o centro no peito, você vai abrir, você vai cortar aqui em cruz este centro, porque aqui será colocado o coração, que é quando você vai dar vida ao nosso boneco. É importante que isso seja feito, este corte, com a sua adaga ritualística. Então ele tanto pode ser um corte, como pode ser também uma perfuração. Você perfura, corta, usa realmente a força, a energia, respira fundo. Vai abrindo o ferimento, vai fazendo buracos no peito. E aí com essa força, com essa energia, com essa respiração, você vai abrir o centro, o peito, aonde fica a cruz. Tanto pode ser feito em horizontal, como pode ser feito em vertical. A importância de você abrir um buraco no centro e no peito. Pode deixar que os elementos transbordem. Utilize sempre uma boa quantidade para deixar ele bem espalhado. Esse mesmo agdá, essa mesma cumbuca, ela vai ser utilizada também para fundamentar. Quando você for colocar, que você terminar todos esses elementos, lembrando que o osso, você vai queimar ele até ele derreter, até ele ficar seco. Quando você terminar de queimar, na verdade você queima, eu vou deixar queimando esses ossos, mas a gente já tem o suficiente. Você vai raspar essas partes e vai utilizar a raspa. Vai fazer as cinzas para colocar dentro do boneco e continuar a representação arquétipica do esqueleto, da estrutura. Após bater bastante, você utiliza o líquido. Coloca também as cinzas dos ossos misturados dentro. Todas as misturas dela ampliadas. Com o vinho, banha o boneco como sendo o sangue. Que esta energia seja colocada e posta, lembrando que o centro dele precisa estar aceso. Nessa energização, você utiliza ervas especiais para consagrar as redondezas, como por exemplo o alecrim, para que tudo que atrase e que atrapalhe a tua intenção, e você põe dentro do vinho que foi colocado, como arquétipo do sangue, que nada atrapalhe a sua intenção, e que a energia da erva
do alecrim venha trazer essa limpeza, para que você tenha uma intenção limpa dentro deste propósito. Realizando esse arquétipo e toda essa concentração, tendo em vista que o carbono já foi colocado, a terra de cemitério, a gordura, né, você já encontra no mel, já foram colocadas essas moléculas biológicas, a carne, o sangue representado pelo vinho, a noz que traz o arquétipo da inteligência, o pó de noz já foi colocado, e toda essa mistura, assim como a pimenta representando os órgãos ali genitais, e agora o único arquétipo que falta, a única energia, é justamente o coração, que dá vida. E ele, você utilizará uma brasa de fogo ardente. E neste momento, com respiração, com consciência, é que você passa a dar vida a este boneco. Lembrando que dentro do boneco, quando você trabalhar esse arquétipo, a pessoa a ser alinhada dentro, você vai escrever o seu nome em uma folha de papel. E se você conseguir uma foto da pessoa, um fio de cabelo, ou mesmo algo que represente ela, algo que tenha a ver com o seu DNA. Você vai pôr isso num papel, vai amassar o papel, vai se concentrar nele e vai colocar essa representação dentro, misturado com os elementos já nele postos. Após isso, deixe por alguns instantes. Em seguida, você derrama o vinho do caldeirão, deixa apenas o boneco com os elementos que tiverem ficado dentro dele, que tiverem sido absorvidos pela pele do couro, e se prepara para o último passo, em meditação profunda, em concentração, para finalmente dar vida a esta criação que será submetida a um ritual de destruição. A costura deve ser feita em pontos X. Lembre-se de queimar todos os ossos que você tinha preparado, para que os ossos sejam úteis como pó de ossos. Servem para vários feitiços. Uma vez que você tenha colocado todos os elementos dentro, aqueles que a pele que o couro absorveu, lembrando que a partir daqui, a partir do momento em que você começa a colocar os pontos em X, esses pontos em X é importante que você vá pensando, mentalizando. Leve em conta que tudo é dualidade. Então, aquela pessoa que você deseja afetar, é nesse momento que você vai começar a pensar nela. Já foi colocado dentro do boneco, já foi colocado dentro dele o nome da pessoa, a fotografia, todos os elementos mágicos inerentes a isso já estão projetados dentro da magia. Agora é necessário que você mentalize a vibração do seu pensamento em respiração e a energia já começa a se alterar. A energia da raiva, a energia do fogo, do ódio que é vibrante e que exacerba contra aquela pessoa a qual você irá trabalhar e desejar o mal por ter feito algo contra você. Esta magia vai te fazer bloquear as energias de alguém. Depois que o boneco estiver feito, tudo pode ser feito contra aquela pessoa. Tanto pode ser utilizado para afastá-la, como para destruí-la, como para causar uma doença, um problema financeiro, uma miséria. A partir da magia feita, feitiços e energizações podem ser feitos dela. O poder e a energia dos elementos você já vai sentir. Enquanto estiver fazendo os X dentro da ritualística, respire profundamente, sinta as energias do universo. Conecte essa pessoa ao boneco, imaginando ela, como ela é. Se o DNA dela já estiver implantado, um fio do cabelo, vai tornar a magia mais poderosa, vai tornar uma proximidade maior. Algo que represente ela, alguma coisa que faça parte dela. O sangue, o sêmen podem ser algo bem mais forte ainda. Mas se não, você pode utilizar realmente um papel com uma foto, ou mesmo o nome e a data de nascimento daquele que deverá ser afetado. Costure
todo o boneco e no final se concentre para que o último elemento seja colocado, a saber, o coração em brasas de fogo, que irá dar vida à nossa criação. E a partir daí, qualquer magia eu posso fazer, potencializando os efeitos e fazendo com que o alvo seja afetado muitas vezes mais forte. Esse é o poder e a essência da criação científica do voodoo. Já com a sua roupa ritualística, consagrada por mim, as suas vestes cerimoniais, você vai pegar a brasa ardente. Concentre-se e imagine um coração batendo, pulsando, a energia das salamandras, do fogo, que reverberam e vibram. Coloque a magia no centro do corpo e o carvão para que lhe dê vida. Agora você tem uma criatura, um ser que representa as energias fundamentais. Dentro do peito, coloque os resquícios do carvão. Como ele vai estar molhado, ele não vai inflamar, mas a energia ficará guardada. Se você desejar movimentar o boneco, você deve costurar a parte do peito. Se não, dentro da mesma cumbuca, dentro do mesmo recipiente, caldeirão ou agdá, você utilizará o boneco para que ele faça parte da fundamentação de destruição. Imaginando o inimigo, você pode utilizar de diversas formas. Tanto através de agulhas perfurando pontos específicos do corpo e gerando doenças, dores e problemas, utilizando as energias na cabeça para fundamentações que já são um assunto para uma outra aula de manipulação mental. Privando as mãos dos movimentos, você impede que ele prospere. As pernas, você impede que ele ande, consiga ir mais adiante, através de agulhas que bloqueiam os pontos de chakra que estão interligados a esta pessoa a qual você deseja afetar. A magia que nós faremos hoje, ela é simples. Ela é para a destruição completa de toda a vida e de toda a espiritualidade de uma pessoa, de maneira a desconectar ela de suas proteções, como tirar a imunidade de alguém, é o que seria no mundo físico. No mundo espiritual é fazer com que toda a energia negativa seja atraída para esta pessoa, uma vez que nós venhamos destruir os pontos de chakra e as suas proteções. Como eu disse, várias magias podem ser feitas através do fogo a partir deste voodoo, desta fundamentação que nós fizemos aqui hoje. Várias magias podem ser feitas, várias energias podem ser manifestas. Só que hoje, com especificidade, nós iremos efetuar uma magia que irá destruir todas as defesas espirituais do alvo. É isso que nós faremos a partir de agora. Eu quero que você se concentre bastante. Finalizando a sua magia, acredito eu que você deva agora juntar os elementos e fazer também em casa o seu boneco que representará o seu inimigo a ser destruído. É importante que você tenha responsabilidade. Uma vez que você efetue os elementos da magia e que você só faça realmente para uma pessoa que veio contra você, que realmente entrou no seu caminho, que te fez um mal, que você sabe que merece essa destruição, aí você vai efetuar esse tipo de magia. Se você não se sente à vontade, mesmo já tendo um assentamento, lembrando que essa magia só pode ser feita por quem tem assentamento, mesmo tendo um assentamento, você diz: mestre, eu não me sinto à vontade, eu posso fazer para você e executar esse feitiço com alguns outros fundamentos até que eu nem posso revelar nessa aula. No mais, essa é a primeira aula prática do fogo. Nós vamos finalizar com a queima do boneco. Você vai visualizar, eu vou mostrar para você virado para a natureza. Você vai visualizar. É importante, enquanto você visualiza, você utilizar a sua adaga ritualística.
a sua adaga ritualística, que uma vez que você a utilize e mantenha o mecanismo e manifeste a essência, você possa manipular o poder do fogo, manifestar a intenção da destruição. Lembre-se de que o fogo é manipulado e precisa do ar, que é justamente o arquétipo, a representação do que é a adaga. A adaga representa o elemento ar, essa sutileza. E concentrando-se, manipulando este elemento, você vai alcançar o resultado da destruição da sua magia. Use este fundamento com responsabilidade e obedeça todo o passo a passo que eu te dei. Se você disser, mestre, não me sinta à vontade, isso é muito complexo, muito difícil, me chame para uma consulta, fale diretamente comigo, pois eu te ajudarei a promover, a ajustar esses mecanismos e até farei para você uma Você vai ter a supervisão através de uma consulta mágica para que você possa fazer essa magia da melhor maneira possível e não caia em nenhuma armadilha de grimórios antigos. Olhe diretamente para o fogo, para o boneco. Após colocar o elemento inflamável, você perceberá que o fogo irá se conectar, se alastrar, acendendo a partir do coração da vida e se interligando a todo o corpo, a toda a essência. Continuando respirando profundamente, você se concentra e olha diretamente para a chama e o corpo com todos estes elementos. Imagine a destruição deste inimigo. Imagine ele sendo completamente deteriorado. A sua imunidade, os seus chakras, a sua essência, toda ela sendo destruída pela intenção que você manifesta, pela intenção que você leva. Toda esta energia vai até esta pessoa que está manifesta aqui neste boneco. Foi construído e foi projetado o corpo humano, lembre-se disso. Então, com muita intenção e muita força, você vai queimá-lo até que ele se torne cinzas. Concentre-se diretamente neste boneco. Manifeste sua intenção e sua força. Enquanto ele vai queimando, o seu inimigo é destruído. E aonde ele está, ele é alcançado, acessado pelo fogo. As salamandras, os espíritos da destruição, as energias, o poder é a essência de Shiva. Quebra, destrói, faz com que ele perca tudo. Não tenha mais nada. Aonde ele pisar vai dar errado. Aonde ele colocar o pé, ele vai ter tristeza. Aonde ele colocar a mão vai queimar, vai se destruir. Nada, em lugar nenhum, aonde ele for, ele vai ter sossego, felicidade ou paz. Porque tudo que tinha de bom na vida dele foi queimado. E quando ele pisar em uma encruzilhada e tiver um espírito ruim, ele vai acompanhar ele para onde ele for. Porque a partir de agora, esta pessoa da intenção não tem mais vida, não tem mais força, não tem mais nada.